Então, boa noite, caros secretários comunitários. Eu não pude estar aí no retiro com vocês, né? Mas aí estou gravando esse vídeo do nosso primeiro treinamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos querendo desenvolver esse ano, que é o desenvolvimento das secretarias comunitárias do Brasil, né? E aí infelizmente, eu não pude estar, né? Mas aí as meninas foram e aí vão viver com vocês esse retiro, vão viver os treinamentos com vocês. E aí nós vamos falar realmente sobre esse tema que para nós tem sido o objetivo do nosso trabalho, que é o desenvolvimento das secretarias comunitárias do Brasil, né? É, Esse ano nós estamos realmente buscando crescer ali nos treinamentos, buscando crescer nos acompanhamentos, né, desenvolvendo algumas metas para nós, né, em vista desse desenvolvimento das secretarias comunitárias. Mas, quando a gente fala em desenvolvimento das secretarias comunitárias, nós vamos falar muito a respeito do nosso trabalho, do desenvolvimento do nosso trabalho enquanto secretaria comunitária, enquanto secretário comunitário e enquanto equipe das secretarias comunitárias. Para isso, nós selecionamos aqui alguns artigos dos nossos escritos profissionalização. Esse escrito que foi o Moisés redigiu ele há muito tempo, eu nem me lembro qual foi o ano, não me lembro qual foi o ano que ele redigiu esses textos, né? Mas que é tão atual para a gente. Vamos ler aqui comigo. Artigo 1. A profissionalização é fundamental na obra Shalom. Constatamos a sua necessidade, além de reconhecermos que, sem dúvida, é vontade de Deus a nossa profissionalização para o bem da obra. Então, a profissionalização ela é fundamental na obra Shalom. Primeiro ponto. Artigo 3. Devemos, portanto, investir com empenho nessa profissionalização, sem esquecer, entretanto, o nosso principal fundamento, o âmago da nossa vocação. A eficiência dos meios que o Senhor nos deu, na verdade, depende fundamentalmente da nossa fidelidade à vocação. Então, olha aqui, que interessante, né? A eficiência dos meios que o Senhor nos deu, na verdade, depende da nossa fidelidade à nossa vocação. Por quê? Porque a profissionalização, porque a dedicação, o empenho com que eu invisto na obra, ela é fruto da minha fidelidade à minha vocação. Próximo artigo. Devemos arregimentar nossas forças, nosso tempo, nossa capacidade de serviço e a nossa criatividade. Atenção, devemos arregimentar nossas forças, nosso tempo, nossa capacidade de serviço e nossa criatividade. Devemos estar dispostos a verdadeiramente investir nossas vidas em nosso trabalho na obra, pois ele é o fruto que o Senhor deseja colher em nós. Fruto não de simples produtividade, mas de amor a ele exercido no trabalho. Então, a gente às vezes, por estar trabalhando assim na vinha, né, e que não exige de nós assim aquela meta para que eu suba na vida, né? Nós não temos aquela ambição de subir na vida, de aumentar ali o nosso salário, né? Então a gente pode ir trabalhando como aqueles maus servidores públicos, né? Não falo dos bons servidores públicos, porque nós temos muitos servidores públicos que são muito bons, mas aqueles que estão ali, que chegam, sentam, não se interessam em desenvolver algo, em fazer bem feito, não empenha suas forças, não empenha o seu tempo, não coloca ali a sua capacidade de serviço, a sua criatividade, simplesmente leva porque tem que bater o ponto, porque tem que estar ali, e vai levando, né? Então, nós não podemos nos enxergar como aquele mau servidor público, né, que está ali simplesmente por estar, mas nós devemos arregimentar nossas forças. Quando eu falo de força, é força mesmo, de sair de um lugar e ir para o outro. Temos que dispor da nossa força, do nosso tempo.
a nossa capacidade de serviço e a nossa criatividade. É tão interessante porque quando nós colocamos a nossa capacidade de serviço, quando nós colocamos as nossas forças, o nosso tempo e a nossa criatividade a serviço, tudo isso se multiplica e nós vamos descobrindo dons, ou nós vamos construindo dons dentro de nós que nós não tínhamos, né? E aquelas virtudes, aqueles dons que antigamente nós não tínhamos, nós passamos a ter agora. Vamos nos encontrando também enquanto pessoa, vamos nos afirmando enquanto pessoa, né? É, porque também a profissionalização, ela não é simplesmente um fruto de produtividade, mas é uma forma de amarmos a Deus no nosso trabalho. Então, na nossa oração, quando nós vamos para a nossa oração, e ali dizemos para Deus que nós queremos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, com tudo que nós temos e somos, nós vamos colher esse fruto no nosso serviço, né? Então, nós não estamos aqui para ambicionar um posto, para ambicionar um crescimento no meu trabalho, nós não estamos aqui para lutar por maiores salários, né? Mas nós estamos aqui para lutar, para amar cada vez mais a Deus nos nossos irmãos, né? Então, o nosso trabalho ele é fruto do nosso amor a Deus. Somos operários da vinha do Senhor. Devemos trabalhar com afinco e dedicação para que esta vinha cresça e produza muitos frutos. Devemos ser práticos e concretos em nosso trabalho e transformar esta vinha em algo que realmente atinja aqueles que Deus visa atingir através de nós. Isto exige perseverança, dedicação, trabalho e amor. Atenção a esse artigo. Devemos trabalhar com afinco e dedicação para que esta vinha cresça e produza muitos frutos. O seu trabalho na vinha, hoje, o meu e o seu, como secretarias comunitárias, tem gerado frutos. Nós nos enxergamos hoje como profissionais do reino, agimos como profissionais do reino. O que é ser um profissional do reino? Né? Ele diz aqui que a nossa vinha, o nosso trabalho deve atingir aqueles que Deus visa atingir, né? Então, o nosso trabalho está atingindo aqueles que Deus visa atingir? Quem é que Deus visa atingir com o nosso trabalho? Nosso trabalho na secretaria comunitária, o nosso alvo, né, de serviço são os irmãos da comunidade de vida e de aliança. Eles estão sendo enriquecidos pelo nosso trabalho, o nosso trabalho perseverante, dedicado, o nosso trabalho tem gerado frutos para a vida comunitária, né? Então, ser esse operário da vinha do Senhor é ser um profissional do reino do Senhor. O trabalho, o próximo artigo, o trabalho na alegria de servir é verdadeiramente o caminho de santificação. É a concretização da nossa oração. É uma das ocasiões em que ela toma forma, transborda, acontece. Descobrimos então que a oração é fonte que nos capacita a viver o trabalho por amor a Jesus. Então, quando nós falamos aqui em desenvolvimento das secretarias comunitárias, nós também queremos falar sobre desenvolver, já está dizendo a palavra, né? Desenvolver. Desenvolver não é simplesmente administrar aquilo que nós já temos, né? Então, é aquele servidor público que chega ali, tem a sua pastinha, tem a sua coisinha e só faz aquilo que já tem ali. Não desenvolver, é levar para frente, né? Ganhar terreno, é buscar e desenvolver. A palavra desenvolver já está falando, já está dizendo tudo, né? Desenvolver é desenvolver o trabalho da secretaria comunitária. E para isso, nós elencamos aqui algumas coisas que nós precisamos crescer. Elas são bem aleatórias, né? Então, como secretarias comunitárias, né? Na nossa profissionalização, nós precisamos crescer no acolhimento das necessidades do outro, mesmo não tendo os recursos necessários. Não desanimar pela falta de recursos, mas né, a falta de recursos se transformar em instrumento para a minha oração, para que dessa falta Deus tire um bem maior. Nós precisamos crescer nas motivações da vida fraterna.
crescer no diálogo com as autoridades das missões, crescer na transparência dos recursos financeiros que administramos, crescer na consciência que administra o recurso da comunidade. É da comunidade, não é da sua missão, não é da sua secretaria, é da comunidade. E por isso, acolher as orientações dadas pelo governo geral, que é responsável por legislar a respeito desta administração. Precisamos crescer também na responsabilidade com o bem da vida comunitária, em seus aspectos fraternos, no socorro aos necessitados e na animação desse socorro por parte dos membros. Também na responsabilidade fiscal, tomando cuidado para não colocar a comunidade em risco. Crescer no trabalho em equipe, crescer no diálogo com o economato da missão. Aqui nós elencamos esse, né? Mas fala aí para a pessoa que está do seu lado outras coisas que vocês, como secretaria comunitária, sentem que precisam crescer. Então, vou dar aí 2 minutinhos para você, 1 minutinho, né? Para vocês partilharem sobre isso, tá bom? E aí, deu para partilhar? Em que mais precisamos crescer, né? Então, aqui, como eu já disse, o desenvolver a secretaria comunitária é não me contentar em somente administrar o que a secretaria tem, mas buscar desenvolvê-la para alcançar mais recursos em vista da nossa missão. Aqui a gente não fala somente de recursos financeiros. Quando a gente pensa em recursos, a gente já pensa logo em financeiro, né? Mas a gente fala em recursos diversos, de benfeitores, de vida fraterna, né, de contatos, enfim, nós precisamos crescer nesse desenvolvimento das secretarias comunitárias. Para isso, a gente trouxe aqui um pouco para vocês, né, para a gente saber como crescer, né? Nós trouxemos aqui qual é a missão da secretaria comunitária. Então, alguém aí poderia ler para nós, por favor? Então, caro secretário, caras secretarias comunitárias, secretários e membros que servem na secretaria comunitária, a missão de vocês é estimular o ser família, colaborar com a unidade, animar a partilha de bens e de dons para auxiliar os irmãos da missão em suas necessidades e fazer da secretaria um local de acolhimento e amparo à comunidade local. E agora, um pouco da missão do secretário comunitário. Olha aí a responsabilidade que vocês têm, caro secretário comunitário. O secretário comunitário deve auxiliar o responsável local e trabalhar sob o pastoreio do mesmo. É importante que o secretário desenvolva, com a graça de Deus, o sentido e a missão de paternidade e maternidade espiritual, que é o grande meio de realizar o cuidado na vida dos irmãos. Este deve auxiliá-los, socorrê-los, alegrar-se com eles, buscando escutá-los e zelando por suas vidas e também mantendo o diálogo com as autoridades locais, a fim de buscar o bem comum. Então, nós trazemos aqui a missão da Secretaria Comunitária e a missão do secretário comunitário, para que a gente, conhecendo, né, a missão de tanto da secretaria como um todo e a missão do secretário,
possamos crescer aí no nosso serviço. Aqui um pouco do perfil do secretário comunitário, né? Que lá no nosso plano de gestão tem falando de todos os perfis, de todas as pessoas que trabalham nos vários setores da secretaria comunitária. Mas aqui, o secretário comunitário tem ali a competência técnica, né? Tem que ter uma noção básica ali do pacote Office, né, de informática, né, que é o Windows, o Word, Excel. Também administrador de recursos e tem uma boa comunicação oral e escrita. É fundamental que o secretário comunitário seja um comunicador, se comunique com as autoridades e se comunique bem com os irmãos. Com objetividade, mas também com as outras autoridades, né? Com essa capacidade de escutar, com essa capacidade também de se colocar, né? De colocar ali o que a Secretaria Comunitária pensa, como é a forma que a Secretaria Comunitária trabalha, enfim. As competências comportamentais, né? Responsabilidade, atenção, organização, saber se relacionar com as autoridades e com os irmãos, intermediador, gerenciador de equipes, abertura ao diálogo e comunhão com o governo geral. Então, aqui, as tarefas de uma secretaria comunitária, né? Que é animar a vida fraterna, administrar os recursos do fundo de comunhão para o bem dos irmãos, bem como fazer os lançamentos das receitas e despesas, e administrar todas as informações para melhor gerir esse recurso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso retiro, tá? O setor saúde, o cadastro, o arquivo, as missas de compromisso, a gente fala dos eventos, né, que é missa de compromisso, lazer da grande comunidade, CACV, retiro da grande comunidade, e também ali a distribuição dos sinais e cordões. A gente vai passar agora aqui para vocês um videozinho sobre sobre essa gestão, como organizar a sua rotina pessoal e de trabalho. Então, vamos escutar aí. Ela é bem interessante.
Então, bom, né, o vídeo dele. Só botar aqui, compartilhar novamente. Muito bom, né, o vídeo dele. Então, ele vai nos dando aqui passos bem concretos, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, que tá... Ele travou aqui. Só um minuto. Travou total. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Então, aqui, ele nos fala um pouco. Voltou para aquela mesma tela, né? Deixa eu ver se é por aqui ele vai. Pronto. Então, ó, ele listou aqui, ele nos deu aqui 6 pontos, né? Listar as tarefas, priorizar, programar quando realizar, medir o tempo, equilíbrio entre planejamento e execução e valorizar o que é importante. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir realizar bem as nossas atividades, né? Nós somos um setor muito heterogêneo, né? A Secretaria Comunitária, a gente trabalha com vida fraterna, que trabalha com cadastro, que trabalha com arquivo, que trabalha com sinais, que administra o fundo de comunhão, que socorre os irmãos, que trabalha ali com a saúde da comunidade de vida, que faz ali, realiza ali os eventos que promovem a vida fraterna. Então, é tudo muito heterogêneo. Então, para isso, eu preciso organizar as minhas tarefas, eu preciso organizar a minha agenda, organizar o momento, organizar o dia, organizar quanto tempo que eu vou gastar para realizar aquelas atividades. Por exemplo, eu vou fazer o lançamento dos meus caixas. Então, se eu sei que eu tenho um caixa muito grande ali para organizar, então eu vou precisar medir o tempo da forma adequada, né? Então, eu não vou poder separar somente 5 minutos para fazer o lançamento do meu caixa, que eu não vou conseguir, né? A não ser que seja 2 ou 3 lançamentos, né? Aí 5 minutos dá. Mas quando eu tenho ali, né, um caixa enorme para fazer, então eu vou ter que dedicar bastante tempo. E aqui valorizar o que é importante, né? Às vezes a gente trabalha muito apagando incêndio, né? Então apareceu um negócio aqui, eu vou lá, apareceu outro aqui, eu vou lá. E a gente não consegue fazer o desenvolvimento de uma secretaria comunitária apagando incêndio, né? O planejamento também, a execução do nosso planejamento, ela é muito importante. Nós fazemos às vezes ali, né, naquele período ali de outubro, PE, outubro, novembro, né? PO e o PE, e a gente realmente gasta muito tempo ali elaborando o nosso planejamento, mas a gente não coloca em prática, então foi em vão o nosso trabalho, certo? Vamos, partilhe aí com a pessoa que está do seu lado, se for da mesma equipe, né, da Secretaria Comunitária, em que dessas tarefas aqui, em que dessas atribuições vocês, como secretaria, precisam crescer. Se você não está aí junto com outra pessoa da sua equipe, partilhe com pessoas de outras missões, tá certo? Vou dar aqui um minutinho para a nossa partilha.
Fabiana e Silvinha ou Lígia, podem dar esse um minutinho, eu já vou prosseguir aqui, tá bom? Então, nesse retiro, nós vamos conversar sobre 3 setores muito importantes da nossa secretaria. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do setor saúde, vamos falar sobre o desenvolvimento das ações para a vida fraterna e o desenvolvimento do nosso financeiro, né? E aí vamos ter aí umas novas práticas fiscais, né, que nós vamos ter que colocar aí na nossa rotina, tá certo? Ai, Patrícia, mas é porque eu tenho muita dúvida em relação ao arquivo, ao cadastro, aos eventos e outras coisas. Bem, para isso, para essas outras atribuições, nós vamos ter treinamentos, tá certo? Bem como vamos ter treinamentos para os novos secretários. A Silvinha está organizando aí esses treinamentos da Secretaria Comunitária Geral com vocês, tá certo? E aí nós vamos ter, né, um momento de cadastro, um momento de arquivo, depois a gente vai como a gente falou naquela videoconferência, nós não vamos mais trabalhar com o cadastro no W4, né? O nosso cadastro agora vai ser um site, vai ser bem mais simples, e são as pessoas, né, os membros da comunidade de aliança que vão preencher o cadastro. Então, o trabalho dos secretários, das secretarias comunitárias, vai ser bem menor, né? Vai ser mais o acompanhamento ali das informações, se elas estão corretas, se o irmão realmente fez o seu cadastro, se ele tem algum erro, precisa editar alguma informação, enfim, certo? Então, nós vamos falar aqui sobre o setor saúde, sobre o desenvolvimento da vida fraterna e sobre o desenvolvimento do financeiro. 3 pontos, esses aí, que eles estão no documento da Assembleia Geral de 2019, né? A saúde, né? Quando se fala ali no documento, ali na contemplação, né? Que vai falar de fornecer aos nossos irmãos o auxílio médico adequado, né? Também tem ali o pedido da Santa Sé, né, de que todos os irmãos consagrados da comunidade de vida tenham assistência médica garantida. O desenvolvimento das ações para a vida fraterna, nós sabemos o quanto é importante para a vida comunitária, a vida fraterna, e o financeiro também, para o socorro aos irmãos, certo? Então, como é que vai ser o nosso retiro, né? Amanhã e domingo? Bem, nós vamos ter sempre uma pregação sobre o tema, por exemplo, amanhã, né, para as missões que tem comunidade de vida, nós vamos ter o dia todo falando sobre o setor saúde, né, é de grande desejo nosso, assim, que tenhamos um crescimento muito grande ali no setor saúde, né, para crescermos nesse socorro aos irmãos da comunidade de vida em suas necessidades, que é uma necessidade básica, né, de saúde. Então, nós vamos ter uma pregação sobre a saúde. Depois, nós vamos ler um plano de gestão sobre o tema, né, do setor saúde. Vamos fazer a leitura do manual e aí vamos aplicar aquele famoso SWOT, né? Identificar os pontos positivos, os negativos, as oportunidades e as ameaças, onde estou e onde quero chegar, né? Então, lembrando que pontos positivos e negativos, eles são internos, né? Então, internos da Secretaria Comunitária. Digamos, um ponto positivo é que nós temos 3 notebooks, né? O ponto negativo é que a internet do nosso centro de evangelização oscila muito, né? Ou outros pontos positivos e outros negativos. Oportunidades e ameaças, né? O que, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre a saúde, né? Então, nós temos oportunidades, né, ali na cidade onde nós moramos, de ter muitos médicos amigos, onde nós podemos fazer visitas, contar com eles, ou uma ameaça, né, é não termos médicos amigos, ou a nossa vida fraterna da comunidade como um todo, ela é muito frágil, né? Enfim, é sempre algo fora da secretaria comunitária, que pode ser
a nível de município, o lugar onde nós estamos, né, em missão, a nossa missão está estabelecida, ou na comunidade local, né? Então, eu sou lá da missão de Senhor do Bonfim, digamos, né? Então, na minha missão, no Shalom, na comunidade de Senhor do Bonfim, existe essa oportunidade ou essa ameaça, ou na cidade de Senhor do Bonfim, existe aquela oportunidade, aquela ameaça, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Então, hoje, como é que a gente pode ver, né, que no setor saúde, digamos, ou na vida fraterna, ou no financeiro, onde nós estamos, né? Como nós estamos e onde nós queremos chegar. E aí, nós vamos depois, né, de identificar, fazermos essa análise SWOT, depois de termos uma pregação sobre o tema, depois de fazermos a leitura do plano de gestão, né, onde ali tem o passo a passo, né, para aquele setor, de como é que é o trabalho daquele setor, nós vamos fazer uma leitura do manual e nós vamos fazer a análise SWOT, né, que é justamente identificar pontos positivos, negativos, oportunidades e ameaças, onde estou e onde eu quero chegar. E aí nós vamos desenvolver 3 ações numa planilha de planejamento estratégico. Ai, Patrícia, mas a gente já fez o planejamento estratégico. Porém, vocês não viram, não fizeram planejamento estratégico com essas orientações que nós estamos dando agora, né? Com as pregações, com a importância com que nós estamos querendo dar a esses 3 temas, tá certo? E aí, aqui só lembrando, né? O que é essa análise SWOT, né? Os pontos fortes são os atributos internos e recursos que suportam um resultado bem-sucedido. Os pontos fracos são os recursos, atributos e recursos internos, desculpa, que funcionam, e recursos que funcionam contra um resultado bem-sucedido. As oportunidades, que são os fatores externos que a entidade pode capitalizar ou usar em seu benefício, e as ameaças são fatores externos que podem comprometer o sucesso da entidade. Então, aqui, essa palavra, né, muito forte, um dia eu rezando, antes de começar os nossos retiros, Deus me deu, né, uma passagem de Jeremias que diz: maldito quem faz a obra do Senhor com moleza e negligência. Então, nós falamos ali no início sobre a profissionalização, que é exatamente o contra isso, né? Que é exatamente ao contrário disso aqui. Bendito quem faz a obra do Senhor, né? Com força, com amor, com dedicação, com afinco, né? Então, nós precisamos deixar que Deus forme nesse retiro, nesses dias onde nós estaremos juntos aqui, deixar que Deus nos forme, deixar que a graça de Deus, a vontade de Deus prevaleça sobre tudo aquilo que dentro de nós às vezes é contra, né? Ou às vezes é mole, ou às vezes está frágil, e deixar que Deus renove as nossas forças e o nosso ânimo para o nosso serviço na vinha, serviço a nós confiado. E atenção, né? Quando eu falo assim do serviço a nós confiado, de toda essa dimensão, nós podemos pensar também na grande dignidade, na grande responsabilidade e dignidade que Deus nos deu de estarmos servindo neste setor. Olha só, Deus nos deu a graça de cuidarmos dos seus discípulos, né? De termos ali uma missão de animar a vida fraterna, de animar a unidade, de animar ali aquele movimento das primeiras comunidades cristãs, que é a partilha, né, do não ter necessitados no meio de nós, de não termos medo, né, de evangelizar, porque quando a comunidade está frágil na sua vida fraterna, nós temos medo de evangelizar. Mas quando a comunidade está fortalecida na sua vida fraterna, tanto gera testemunho como gera força de trabalho para nós, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, mas é também uma dignidade. Poxa vida, Deus confiou a nós, né?
Deus confiou a mim, aos meus irmãos do meu setor, os meus irmãos que trabalham comigo, esta grande obra. Então, eu espero que nesse retiro vocês bebam bastante da graça de Deus, partilhem bastante. Vocês vão poder ser enriquecidos muito pelo que nós, como Secretaria Comunitária Geral, estamos trazendo, mas vocês também vão poder ser enriquecidos muito uns pelos outros, né? Interessante que nos retiros que tiveram aqui em Fortaleza e na Diaconia, um dos grandes benefícios que as pessoas partilham é essa integração, né? Esse beber uns dos outros, né? Da criatividade, beber ali da forma com que alguém lida com alguma situação e que pode também iluminar, né? De que forma eu posso também realizar aquela tarefa, realizar aquela atribuição. Então vai ser muito importante, né? O diálogo entre vocês, vai ser muito importante essa integração, esse conhecimento maior entre vocês. Então, meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos. E nós estamos aqui, né? Vai estar aí com vocês a Silvinha, a Fabi e a Lígia. Elas vão auxiliar vocês nessa construção desse planejamento, como também de toda a condução desse retiro. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Vou estar intercedendo, né, no retiro GT1 e GT2, eu vou estar no retiro da minha casa, no retiro GT3 Edificados na Rocha, eu vou estar passando frio nas minhas férias comunitárias, mas eu não vou me esquecer, né, de interceder por cada um de vocês. E estamos juntos, férias comunitárias não, férias pessoais. E estamos juntos, né, trabalhando juntos, Secretaria Comunitária Geral e as Secretarias das Missões, para fazermos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus cresça e prevaleça no meio de nós. Um grande abraço, shalom.